Bom, a qualquer parte do dia, esse é o Estúdio X Cripto, aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art. Esse é o nosso Crypto Drop de número 5, passadas aí a ressaca das eleições, que aparentemente mexeu com muita gente, né? E tá um clima ainda pesado, um clima de divergência, etc. O que é o ideal pro governo, né? Divide o povo, enquanto o pessoal se diverte aí com o circo que a gente está criando, e a gente fica brigando entre si. Muito inteligente realmente de nossa parte. Bom, e como esse tipo de vídeo aqui do CryptoDrop é para fazer uma coisa mais rápida, um apanhado rápido aí de notícias, para não perder o fio da meada do mundo cripto, a gente pode começar hoje com o que a gente já devia ter feito nos outros vídeos, que é falar sobre gráficos, né? Então, os gráficos principais que a gente precisa ficar atento aí durante a semana. Então a gente vai fazer um resuminho rápido de todos os 3 que a gente acha que são relevantes aí para a tomada de decisão, ou possível tomada de decisão depois de se informar por aqui. Lembrando naturalmente que a gente não precisa explicar que isso não é nenhum tipo de conselho de investimento ou recomendação de nada, mas a gente vai passar rapidinho aqui pelos gráficos principais aí que a gente acha que é preciso tomar atenção, lembrando que os gráficos são todos semanais sempre. Primeiro, o gráfico mais importante aí para todo bitcoinheiro ou até shitcoinheiro, né, que é o do Bitcoin contra o dólar. A gente vê aqui que aquela coisa de ser desenhado um W, que é bastante altista, não um fundo duplo, parece um pouco mais distante, embora o Bitcoin esteja subindo aí desde a semana passada. Então ainda não é totalmente descartado essa possibilidade, né? Quando acabar aí esse candle semanal, esse ultiminho aí que vocês estão vendo verde, lá às 9 horas, horário de Brasília, do domingo, a gente pode ainda ficar sonhando com esse fundo duplo, embora pareça muito mais que são topos descendentes, então um canal de baixa que está se formando, o que pode fazer a gente ver novas baixas aí pelas próximas semanas. Mas a esperança é a última que morre, então a gente ainda vai torcer para que esse fundo duplo se confirme. Aqui agora a gente fala do Ethereum, o segundo criptoativo em valor de mercado. E o que tem se visto é um movimento clássico de baixa aqui, né? Fundos cada vez mais baixos. No entanto, a gente tem essa linha branca aqui, que é do EMA 200, ou seja, a média de preço, na verdade o preço médio, não sei se tanto faz as duas coisas, os dois termos, mas o preço médio, ou EMA 200, você tem uma linha traçada, que é essa linha branca, e parece que o preço encontrou essa linha. Portanto, a reação natural depois de ele encontrar essa linha, que é uma linha de suporte, ou seja, que é mais difícil transpor essa linha para baixo, e quando um ativo costuma encontrar a linha, você tem aqui esse rebote que está se formando, né? Então, existe aí uma possibilidade de reversão, sim. Esses preços aí em torno de 1.300, 1.300 e poucos dólares podem ser revertidos para uma tendência altista, mas por enquanto, nessas últimas semanas, é muito claro esse canal de baixa que a Ethereum está fazendo, inclusive depois do seu merge, né? Aquela coisa, todo mundo estava muito animado, comprando antes do merge, e depois dele, a tendência é aquela coisa do compre no boato, venda no fato. Né? Então a gente tem visto essa tendência acontecer na queda do Ethereum, e vamos torcer aí para uma reversão quem tem Ethereum na carteira. Por último, porém não menos importante, e que parece não ser tão importante porque não é um par que necessariamente tem a ver com cripto, mas é uma coisa importante a ser colocada aqui, que é o gráfico do óleo, né? Do nosso barrilzinho Brent Crude contra o dólar, que a gente tem uma alta bem expressiva, uma aparentemente reversão da tendência de queda. E isso, apesar de não ter nada a ver com cripto, é bastante impactante na nossa vida, porque é petróleo, né? Então é o que a gente usa e pode ser até muito crucial para as nossas decisões futuras aqui, porque existe uma provável subida de gasolina depois dessa descida toda. Então, membros dos países lá da OPEC decidiram cortar a produção, o que faz com que, inevitavelmente, o preço suba. E aí a gente vê esse candle aqui bem expressivo dessa semana, que não começou há muito, e que indica aí uma subida de preços. Portanto, é um ativo aí que subindo talvez não faça tão bem para a gente quanto os outros ativos que estão subindo e que acabam por nos beneficiar. Nesse caso, a gente tem aí uma relação mais ou menos inversamente proporcional, né? Tem o pessoal que investe,
que não devia estar investindo, tô brincando, mas além do pessoal que investe, acredito que todo o resto não é tão beneficiado assim pela alta do petróleo. A gente está meio que no sentido inverso aqui. Primeiro falamos dos gráficos e agora vamos para as notícias. E vamos passar rapidamente por duas notícias que não são o foco desse CryptoDrop. A primeira é a seguinte, que Elon Musk, o nosso brincalhão dos mercados, já meio que voltou atrás da voltada atrás que ele tinha voltado atrás antes dele voltar atrás na questão da compra do Twitter. Isso tem alguma importância, algum impacto nos criptoativos, primeiro por conta da manipulação descarada que ele faz no Dogecoin, que subiu bastante depois dessa notícia de ver que talvez ele ainda vá comprar a rede social. E, portanto, se eu não me engano, já passou aí de mais de 10% de valorização. Vocês procurem lá no seu TradingView o par do Dogecoin com o dólar ou do Dogecoin com o Bitcoin. Né? De qualquer forma, é aquela coisa, é uma shitcoin por excelência que está cada vez mais na mão de Elon Musk, que obviamente tem suas qualidades, mas é inegável esse defeito dele de ficar manipulando o mercado. Então é isso, o cara que é multibilionário, o homem mais rico do mundo, disse que talvez ainda vá comprar o Twitter, e a parte boa disso, apesar de toda a manipulação, é que a gente sabe que o cara tem altas ideias relacionadas ao universo de cripto que podem vir a se tornar verdade. Então torçamos para isso e torçamos também para que ele pare de brincar tanto com ativos do tipo Dogecoin ou até o Bitcoin, com aqueles anúncios loucos que ele costuma fazer com o único interesse de fazer manipulação de mercado. Ainda nessa seara aí de simbiose entre pessoas famosas e criptoativos, a gente tem uma notícia da Kim Kardashian, que está sendo processada pelo pessoal do SEC, que é o equivalente ao CVM daqui, e é interessante ver o seguinte, o token que está sendo promovido por ela, que é motivo desse processo, está subindo e disparou 126%, apesar das acusações da SEC serem reveladas. Isso é interessante que a gente veja só por uma questão de que, aparentemente, as máfias estatais estão perdendo poder até nisso, até nessa influência. Né? Porque normalmente quando você tem uma denúncia de um mafioso governamental sobre cripto ou sobre qualquer coisa desse tipo, ou sobre uma pessoa que tá promovendo criptos, como foi nesse caso, você tem uma queda do ativo, e é o que não está acontecendo agora, né? E a nossa última notícia aqui, que é o foco maior, digamos, a notícia principal desse CryptoDrop, é que depois de 2 anos de debate e lenga-lenga, aquele lenga-lenga governamental que a gente está acostumado a ver nas casas de deputados e senadores, nos congressos em geral, a Europa finalmente parece que concordou na sua lei de criptoativos. Como sempre, são leis que vão atrapalhar de alguma forma a sua vida, mas que as empresas que são reféns óbvias dos governos acabam ficando felizes porque agora pelo menos tem regras do jogo a seguir, né? Então não são escrutinadas aí pelo governo por qualquer coisa, pelo menos agora tem uma diretriz. E apesar de todas as falhas, que aparentemente você não tem uma política clara sobre as stablecoins, que parece que vão ser definidas uma lei específica, e também não tem nada sobre DeFi, é aquela coisa muito vaga e mal feita, típica de coisas que o governo faz. Mas de qualquer forma aí para o pessoal que precisa necessariamente estar subserviente ao governo, talvez seja interessante, principalmente o pessoal que está subserviente na Europa e também nos Estados Unidos, porque os órgãos fiscalizadores, tanto do continente quanto do país, parecem já ter conversado a respeito de uma política única, né? Mas aí pode ter certeza que, apesar dessas benesses para empresas, vai ser ruim para os indivíduos, como qualquer outro acordão entre governos. E esse foi mais um CryptoDrop número 5. Segue a gente aí nas redes sociais que estão aparecendo na tela, aperta no sininho, todo aquele negócio que nos ajuda a divulgar as nossas ideias. Valeu e até mais.